Irmãos, as pessoas acham que os falsos profetas, eles estão surgindo hoje, quando na verdade eles sempre existiram. Nós provamos dentro da Escritura a turma dos coratitas contra Moisés, Eliseu, Elial e outros mais, irmãos. Eles estão sempre agindo em prol do reino das trevas. Daqui Matitiel 4. E chegando-se a ele, a Yahshua, o tentador. Olha aí, o tentador, irmão, ele veio para tentar Yahshua, fazer Yahshua pecar. Disse, se tu és, olha só, botando a dúvida, se tu és o filho de Yahweh, manda estas pedras se tornarem pães. E Yahshua, porém, respondendo, disse-lhe, está escrito, Satanás, olha só, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Yahweh. Então você vê que os filhos das trevas, eles vão tentar iludibriar as pessoas para sair fora do que está escrito. Nós citamos vários textos aí, irmão, e as pessoas, como serpentes, de um escamando de um lado para o outro, elas desvirtuam o que está escrito e prega suas filosofias. Salmo 91, e estava escrito mesmo, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O diabo usou isso aqui para o Yahshua achar que poderia fazer o que quisesse, inclusive jogado do espinhadeiro, correto, irmão? Mas olha aqui, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropece em nenhuma pedra. Então Satanás usou a palavra para iludir Yahshua para pecar contra Yahweh. E o que é pecar contra Yahweh, irmão? É violar os mandamentos, é falar mal da Torá. Mas no Salmo 81 vai dizer, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Charral não me quis ouvir, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, ou seja, das suas filosofias, dos seus achismos, dos seus prosélitos, das suas mentiras sobre arrebata, etc. Então Yahshua entregou eles para andarem segundo os seus próprios conselhos. Então eles criaram conselhos para eles, para si. Não ouvir os conselhos de Yahweh, que é o Torá e os mandamentos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido e Charral andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Se esse povo estivesse pregando a verdade, meu irmão, Yahweh já tinha feito o arrebatamento faz tempo. Ó, entende? Mas Yahweh não passa por cima da sua palavra. Entende? Primeira palavra, depois as profecias. As profecias que vêm de Yahweh, elas se completam. Quando não vem de Yahweh, não é Yahweh que deu, irmãos. Irmial 5, dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede, e informai-vos, e buscai pelas praças, e vê se achais alguém, e se há algum homem que pratica a imparcialidade que é a Torá, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Olha só, está perguntando se alguém busca a imparcialidade, que é a Torá, e eu lhe perdoarei. Não quer dizer que você está buscando a Torá, que você é perfeito. Você é pecador, mas você está buscando. Então busca esses que estão olhando para a Torá, e eu lhe perdoarei. Essa parábola aqui é Lucas 13, que ele vai abrir a porta. Esses que se esforçaram para guardar a Torá, os 10 mandamentos, é que vão entrar. Vocês compreenderam, irmão? E ainda digam, vive no deserto. Não, e ainda dizem, vive deserto, falsamente juram. Quem juram falsamente? Esses que procuram seus próprios conselhos, as suas filosofias. Ah, não atentam aos teus olhos para a verdade. Os olhos dele, irmão, não vão para a verdade. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra, diz Davi, Salmo 119. É os mandamentos, Torá. Ela que ilumina o candelabro, enche de azeite, ilumina, dando luz, que é Yahshua, leva você próximo de Yahshua. Então os olhos dessa pessoa não querem a Torá nem os mandamentos, então elas vão continuar nas trevas, as virgens nessas loucas. Entende, irmão? Elas juram falsamente porque elas juram do seu achismo, do que elas acham.
dos seus próprios conselhos. Elas não quiseram o conselho de Al. Ah, não atentam os teus olhos para a verdade. E feriste-os e não lhes doeu. Consumiste e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Voltar para onde, irmão? Para os conselhos de Al, para os mandamentos, para a Torá. Eles não quiseram, irmão. Eles não quiseram e não quer. Quem fere eles? As testemunhas, aqueles que chamam eles para exortação, chama para correção, chama para aprender, chama para arrependimento, chama para salvação. Então, feriu eles. É o que a gente está levando nome aqui nos grupos de gangue, de facção, de julgadores. É isso aí, irmão. Nós estamos ferindo eles para que haja um arrependimento. Mas quando você fere um vivo, ainda dói. Quando você fere um morto, ele não sente dor, irmão. É esse povo. O povo estão mortos, estão andando, mas estão mortos. São zumbis. E até os profetas se farão como vento, porque a palavra não está com eles. Assim lhes sucederá a eles mesmos. Olha, eles são como vento, irmão. Vão ficar espalhados. Uma hora tá no grupo aqui falando mal de um, outra hora tá no outro grupo falando mal de outro. Então eles vão viver pregando as suas palavras, ou seja, serão ventos. Não tem alicerce, não tem fundamento, é teu acho, só achismo. Entende, irmão? Vão pregar mentira, vão passar vergonha. Ouvi agora, pois isto, ó povo louco e sem coração. Aí, ó, eles são loucos e sem coração, irmão. As virgens nécia e louco. Lembra quando Yahshua fala para os 2 discípulos de Emaús? Ó, hominécios e loucos, nunca lestes em Moisés e nos profetas acerca de mim? Que eles falaram de mim? Então, ele chama esse povo que não lê a escritura de Moisés e dos profetas de louco, de nécios, de cegos, de surdos, de embriagados, de fermentados, de joio. Entende, irmão? Porque ele fala lá, eu não julgo ninguém, Yahshua falou, mas há quem julgue, é Moisés. Entende? Se vocês não creram no escrito de Moisés, tampouco acreditarão em mim. Meu irmão, mas claro que isso são cego mesmo, é só um cego para não ver. Porque ímpios se acham entre o meu povo. Então não é lá fora não, irmão. Lá fora nós sabemos como é o mundo. Ele está falando ímpios se acha no meio do meu povo. Lembra das 4 sementes? A primeira era espinho, pedra e as aves de rapina. No final, deu a semente boa. Então, é o nome Od-Re, Vav-Re. E tal Od-Re, Vav-Re. Nesse meio, tem esses 4 tipos de gente. Tem os espinhos, as pedras de tropeço, as aves de rapina e os verdadeiros. Então, é 4 por 1. Compreende, irmão? Como nós estamos de 100, tem 25%. Nós somos 25% de uma multidão. 25% para a salvação, que é a Torá e os 10 mandamentos. 25% os que estão chegando, que as aves de rapina querem roubar a palavra do coração delas, que é o que nós estamos vendo aí. 25% são as pedras de tropeço, que é esses aí que levantam para acusar. As pedras de tropeço, irmão, os acusadores, os filósofos. E tem os espinhos. Os espinhos são esses que nos perseguem no grupo aí, falando que nós é herege porque não cremos no arrebatamento secreto, nem nos 4 pilares. Então você vê os 4 tipos de audiência que estão aí no meio. Correto, irmão? Então, porque ímpio se acha no meio do seu povo. Cada um anda espiando. Olha aí, ó. Tem gente que entra no nosso grupo aí para espiar, para depois falar, para entregar tudo que a gente fala para os outros grupos. Que nem lá, eu sei de umas coisas aí, tem uns traidores no meio aí. Como que a caçar para os passarinheiros. Armam laços perniciosos com quem prende os homens. Então, eles prendem muitas pessoas leigas com as mentiras, com as filosofias. E as pessoas vão seguindo ele para a condenação. Entende, irmão? Como numa gaiola cheia de pássaros são as suas casas, cheia de engano. O coração deles está cheio de engano, irmão, cheio de filosofias. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Por isso a multidão segue eles. Por quê? Porque o que eles pregam tem a ver com o sistema religioso. Então, as pessoas já estão adaptadas ao sistema religioso. Então, é mais fácil elas seguir aquela comida que elas já comeram do passado. Engordam-se e alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos para que não prosperem, nem julguem o direito do necessitado.
Você vê que a palavra julgar, eles correm. Eles têm pavor do nome julgar, porque eles vivem tão errado, tão no pecado, que tudo para eles, você está me julgando, você me julga, você me julga. Porque eles odeiam essa palavra julgamento. Eles não sabem julgar nem os que precisam e nem julgar os que estão precisando de correção. Então, é esse povo aí. Não castigarei eu estas coisas, diz Iau. Não se vingaria a minha alma de uma nação tão podre como esta? Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E o que fareis? Vai padecer junto com os ímpios na grande tribulação, na vida da ilha de Al. Eles vão padecer, eles vão queimar como folha seca e como galhos secos, porque eles não estaram na palavra do mandamento, eles não vão conseguir aprovação de fogo. Então, eles dão ouvido aos profetas que profetizam falsamente, e os que dominam sobre eles, que é esse que domina sobre o arrebatamento secreto, com vãs filosofias humanas, que a gente está vendo aí um monte aí, né? Capítulo 13 de Ezequiel. Assim diz Iau, ai dos profetas loucos, lembra das virgens loucas, das nécias, que seguem o seu próprio caminho, o seu próprio espírito, o seu conselho, e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Isharral, são como raposa no deserto. Vem vaidade, adivinhação, mentira, os que dizem. Vaidade mentirosa, os que dizem. Iau disse quando Iau não falou e nem os enviou. E fazem que se espere o cumprimento da palavra. As pessoas estão esperando o cumprimento da palavra desses homens. E não acontece, porque Iau não falou como eles. Não vedes visão de vaidade? Não falas adivinhação mentirosa? Quando dizeis, Iau diz, sendo que Iau não falou com eles? Olha aí, irmãos. Estão no meio. Deuteronômio 18. E se disser no teu coração, na tua mente, como conheceremos a palavra que Iau não falou? Como eu sei se Iau está usando uma pessoa ou não? Quando tal profeta falar em nome de Iau, e tal palavra se não cumprir, nem suceder, esta palavra que Iau não falou, né? Com soberba falou o tal profeta, não tenho temor dele. A pessoa tem que ter temor do nome de Iau, meu irmão, mas de falso profeta não, tem que descer além em falso profeta. Êxodo 18. Moisés, e tu dentre o povo procura homens capazes, tementes a Iau, homens de verdade, que aborrecem a avareza, põe sobre o maioral de 1.000, de 100, de 50 e de 10, para que julgue este povo todo o tempo, para que seja um negócio, para que todo negócio grave traga a Moisés, mas todo negócio pequeno a eles. O julguem, assim como ti mesmo te aliviará a carga e eles levarão contigo. E escolheu Moisés homens capazes de todo Charral, e pôs por cabeça sobre o povo, de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E eles julgaram o povo todo o tempo. O negócio árduo trazia Moisés e todo negócio pequeno julgava entre eles. Ué, como que a Bíblia fala para não julgar o povo? Hoje é a palavra. Se você lê a Bíblia e não entende nada, você vai ter que ser julgado por alguém que lê e entenda alguma coisa. Olha. Tá aqui, ó, escrito. Não adianta ir contra no que está escrito, meu irmão. Está escrito, está escrito. Yauch falou. O próprio Yauch falou, está escrito. E eu vou mostrar aqui também mais, se tiver aqui, faço aqui. Yauch manda cumprir os mandamentos. Josué 1. Somente esforça-te, tem bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme a Torá que Moisés, o meu servo, ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas aonde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro da lei de Moisés, da Torá, antes medita nela de manhã e de madrugada, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, então prudentemente agirás. Então, meu irmão, o próprio Moisés mandou falar isso, o próprio Josué, o próprio Yauch falou, aquele que cumprir e guardar a palavra de Yau, será chamado maior, e quem não cumprir será chamado menor. Número 5.
Ordena aos filhos de Charral que lance fora do arraial todo leproso e todo que padece fluxo, todos imundos por causa do contato com o morto. O morto, irmão, é como eu te falei hoje, o morto é esses aí que estão pregando filosofias de igreja religiosa, trazendo coisas do mundo para dentro dos Eldins. Então a Bíblia fala, não toqueis nos mortos, nem nos leprosos. Quem é leproso, irmão? Esses irmãos aí que não querem ser julgados porque eles estão vivendo no pecado. Eles estão pregando filosofia humana. Então, arrebatamento secreto, eles estão mortos, irmãos. Mortos. Olha aqui, estão mortos e cegos e duros de coração. Coríntios 4, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o ídolo deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles são incrédulos, irmão, para que não resplandeça a luz do evangelho, a Torá, de Ial, né? Que é a imagem de Ial. De Ial, acho que é a imagem de Ial. Testemunho de Ial, né? Porque Ial disse que das trevas resplandecesse a luz, e é quem resplandeceu os nossos corações para a iluminação do conhecimento do corpo de Ial, da face de Ial. Então presta atenção, irmão. Não pode deixar encoberto a Torá, não. Entende? Gênesis 25, 26, 5. Porquanto Abraão obedeceu à voz de Ial e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e minhas leis. O próprio Abraão guardou, irmão. 1 Coríntios 6. Ousa algum de vós, tendo negócio com outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os puros? Não sabeis que os Eldins é o de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, porventura sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que vós haveis de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida? Então, se tiver negócio em juízo contra alguém, pertencente a esta vida, pondes na cadeira aos que de menos estima na igreja. Para vos vergonhar, vos digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos? Na verdade, já é realmente falta entre vós. Eles demandam um com os outros. Quer dizer, se você não tem nenhum sábio da palavra entre os irmãos, entende? Nem reis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem feminados, nem sodomitas, nem ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, nem roubadores herdarão o reino. Então, meu irmão, se você quer continuar maldizente, se você quer continuar roubadores da palavra de Ial, verdadeira, da Torá, se você quer continuar encobertando a sodomia e outros pecados, isso é problema seu. Né? Esses filósofos aí encobrem tudo isso aí. Com certeza. Coríntios 13. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda podeis tão pouco e agora podeis. Porque ainda sois carnais, tende invejas e contendas no meio de vós. Uns dizendo eu sou de Paulo, outro de Apolo. É o que mais se diz aí quando a gente fala da Torá e dos mandamentos, eles falam, Paulo disse, Paulo disse. Meu irmão, Paulo aqui falou, olha, ele contendia com Apolo, ele estava conversando com Apolo, meu irmão, e quem é Apolo diante de Moisés e Alcha? Presta atenção. Ele falou que Paulo pregava, Apolo, todos pregam, mas quem dá o crescimento é Ial, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, que é Ialcha. Quem é maior então, irmão? Paulo, Barnabé, Apolo, Moisés ou Ialcha? Ialcha falou para cumprir a Torá, os 10 mandamentos, ele cumpriu e devemos cumprir. Está escrito. Ele falou para Satanás, está escrito Satanás. Então você que é usado pelo Satanás aí, eu falo para você. Ialcha falou que está escrito. Então a obra de cada um será manifesta, uns serão queimados, que esse povo aí está sendo queimado, né? Não sabeis vós que o templo de Ial é a presença de Ial habita em vós? Para habitar em nós a presença de Ial tem que ter os mandamentos e a Torá. Porque quando ele visitava o sacerdote lá no tabernáculo, ele estava tudo na Torá. Ué, que palhaçada é essa? Pô? Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Quem é chamado de louco no mundo, irmão? Os que guardam a Torá e os mandamentos. Se você prega o que o sistema religioso prega, você não é chamado de louco. Porque eles vão entender a sua linguagem. Agora, quando a gente traz a Torá e os mandamentos, a gente é chamado de Beuzebu, louco, Satanás, demônio, seita, como a outra aí falou, seita, é gangue. É isso, irmão. Nós estamos sendo chamados